abertamente Conselho Regional de Administração da Paraíba, que o Conselho é para todo o Estado, ele não é de João Pessoa, Campina Grande e nenhuma outra cidade. O Conselho é o Conselho Regional da Paraíba. E não a categoria. Nós não queremos beneficiar a instituição A, B, C, D, não. Nós queremos beneficiar as instituições de ensino do Estado da Paraíba. Todas, sem cor, sem bandeira, pequena, grande, média, não interessa. O que interessa para nós é que nós queremos participar junto com as instituições, ser parceiro mesmo, certo? Mas em eventos que a gente possa unir todos, de preferência, ou o máximo possível nesses eventos, até para ratear custos, minha gente. Hoje tudo é custos. Então nós precisamos dizer para vocês, nós estamos juntos, tá certo? O CRA está aberto a todos vocês. Obrigado. Bom dia novamente a todas e a todos. Tudo certo? Tudo bem? Presidente Geraldo, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui na Paraíba, na bela João Pessoa, enfim, no belo estado da Paraíba. Lhe cumprimento e em seu nome cumprimento a todos os conselheiros e conselheiras, a sua bela equipe de colaboradores, a comissão de eventos que tem lhe ajudado bastante. Parabéns pelo trabalho que está realizando aqui no CRA da Paraíba, reconhecido nacionalmente já como um diferencial importante, agora com a implantação do Sistema de Autoatendimento, o SIFA, que certamente irá alavancar resultados impressionantes aqui para o Conselho Regional. Saulo Bruce Mariano, amigo de longa data, que também já ocupou essa diretoria dessa Câmara de Formação Profissional que hoje eu dirijo. Estou no meu segundo mandato lá em Brasília, no Conselho Federal de Administração. Prazer revê-lo. Obrigado por toda a sua ajuda pela profissão. Apesar de não estar aqui ainda, quero saudar aqui o Conselheiro Federal pela Paraíba, o administrador Marcos Caleb, que é meu colega lá no plenário e é diretor da Câmara de Fiscalização e Registro, e está fazendo um belíssimo trabalho com o CBO, o CBA, que irá trazer também resultados, já está trazendo resultados importantes para a profissão. Então, muito obrigado a todos mais uma vez por poder estar aqui e muito mais obrigado e parabéns a vocês que atenderam o chamado do Conselho Regional da Paraíba e estão aqui presentes. Não tenho a menor dúvida de que os que não vieram vão se arrepender amargamente de não estarem aqui. Não porque eu estou aqui, mas porque vocês estão aqui, eles não podem estar com vocês. Acho que essa é a maior perda que eles estão tendo. Que é o caos como uma forma de nos reconstruir. Eu não estaria cometendo nenhum exagero, porque é isso. A disrupção vai nos fazer experimentar isso. Porque nós adoramos de falar e de escrever muito, é a nossa praia, né? Mas vamos tentar hoje ser bem objetivos, bem pontuais. E a primeira questão que eu gostaria, e ela é estritamente pessoal, todas serão pessoais, e eu gostaria que você se comprometesse com as respostas para que elas tivessem autenticidade na sua autoria enquanto percepção sobre elas, tá certo? Que fosse algo absolutamente verdadeiro e que fosse de vocês, não do que vocês acham, mas do que vocês são, de como vocês percebem essas coisas. Nem coloquem como vocês acham que deveria ser, não, é como é. Não pense no ideal, pense no real.
para pensarmos depois em projetar alguma coisa do ideal. Eu sempre digo que o ideal é a gostosa utopia do impossível. Tem a ver muito com a falta de foco dos cursos, porque ela tende a ampliar a massificação. Eu vinha no carro conversando que a universidade é para todos, mas todos não são para a universidade. E isso traz um problema para a profissão. E o que a gente nota com os alunos? Vai escolher um curso para fazer, não sei o que vou fazer administração. E um desafio que eu sinto como professora é mostrar para os meninos que administrar é resolver problemas, é identificar e resolver problemas. Eles chegam muitas vezes pensando, o professor aqui vai me passar tudo e eu só tenho que esperar. E entendendo que ele tem que ser o protagonista, ele que tem que fazer, eu estou aqui para ajudar. E eu acho que uma das dificuldades é essa, é de que antes o professor ele detém todo o conhecimento e o aluno está só para receber. Mas a ideia é que ele é quem tem que correr atrás. A gente está ali para ajudar ele nesse processo. Eu acho que a dificuldade é essa, do entendimento dele. Na minha ótica, eu tenho visto uma pulverização, né? Uma criação excessiva de cursos, tanto na plataforma EAD como presencial. Acredito que os órgãos regulatórios não têm a capacidade de fiscalização, né? E a qualidade ela fica em segundo plano. E a gente vê o quê? Um varejo, né, de faculdades, de instituição de ensino, brigando por preço. Então existe muito na mídia, venham para cá curso de administração a partir de 169, 129, 100, ou seja, né? 1,99, enfim. Existe uma degradação da qualidade em função de um custo acessível que não é, muitas vezes, a qualidade não está associada a isso. Né? Afora a essa realidade, temos um ensino básico deficitário, onde muitos alunos chegam às faculdades, chegam às universidades sem saber ao menos ler ou escrever corretamente. Então, para eles, é muito difícil assimilar toda a técnica, todos os conceitos que a instituição de ensino superior tem a lhes passar, porque eles não têm essa percepção. Né? Então, é uma série de fatores de um conjunto bem mais amplo, né? Para que os cursos, não só de administração, como qualquer outro segmento, né, possa realmente passar ensino de qualidade. Professor de administração, eu entendo que a realidade atual dos cursos, nós estamos formando empregados e não empreendedores. Eu acho que o grande desafio dos cursos de administração é formar empreendedores. Precisamos repensar essa função. E empreendedores capazes de inovar. Inovar no sentido de criação de organizações que atendam essas novas demandas que estão surgindo e assim façam a diferença. São as condições que eu acho que são importantes para a gente pensar em termos de futuro do curso de administração. Olha só, está vindo mais uma contribuição. A questão empreendedora. Veja, nesse mundo disruptivo que eu falei, fala-se muito com o fim do emprego, a diminuição do emprego, mas o aumento do trabalho. Meu nome é Bruno, sou professor. Ele pode ir, ele interrompe mais. Ok. Eu pude perceber na sua fala inicial. Pode falar, ele volta. Pode falar sem microfone. Não, pode falar, ele volta. Ele vai. Eu pude perceber na sua fala inicial que a gente tem, digamos assim, um pensamento um pouco parecido. Porque eu acho que o grande desafio para a realidade da administração é formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho. E o senhor tocou num ponto muito interessante, né? Quando a gente vê que, por exemplo, as faculdades públicas, o professor é obrigado a ser retido. Eu passei por mestrado, passei por graduação e pude perceber justamente que a formação, digamos assim, e o perfil dos professores das faculdades públicas é justamente pesquisa e extensão. E isso aí a gente tem um gap entre o mercado
e aquilo que a instituição está oferecendo. Até no nosso caso, instituição privada, né? Quando a gente passa por uma visita do MEC, o que é que eles cobram? Publicação, titulação. Então a gente foge um pouco daquilo que o mercado está querendo, que é profissionais qualificados. Então a gente fica muito no ensino teórico e a gente foge um pouco da prática, que, como o senhor falou aí, né, não sabe quem foram as cabeças que criaram essa metodologia, mas eu posso lhe dizer que são os burocratas de Brasília, né? O MEC não tem profissionais de mercado, o MEC tem professores com doutorado, pós-doutorado, tudo muito lindo na teoria. E o que o mercado quer é profissionais qualificados. Então o grande desafio nosso, como professor, é a gente colocar no mercado de trabalho pessoas qualificadas. Então, se a gente forma administrador, a gente vai formar pessoas que vão tomar decisões nas empresas. E muitas vezes o aluno sai totalmente verde em termos de experiência profissional. Então, uma das coisas que a gente teria que acompanhar é o perfil do egresso, que poucas instituições, eu acho que quase nenhuma, faz isso. É a questão da colocação no mercado de trabalho por esses alunos, né? Como a gente vai colocar essas pessoas no mercado de trabalho, a questão de estágios, que é muito importante, porque não adianta a gente estar passando aquele conteúdo teórico se a prática eles não têm essa visão. Então, muitas vezes o cara se forma e, como é que se diz, não encontra colocação no mercado de trabalho. Se a gente pegar a nossa realidade aqui, Paraíba, a gente vai ver muito isso, né? As grandes empresas muitas vezes se instalam na nossa região e os administradores vêm de onde? De fora, né? Porque o nosso egresso ele não tem o perfil desejado pelo mercado. Eu acho que o grande desafio nosso é aproximar o ensino da realidade de mercado. Obrigado, professor. A questão do docente, dos docentes, a formação do professor, tá? E a relação dessa formação com a formação profissional. Quer dizer, até que ponto a formação dos professores com mestrado e doutorado é adequada para formar administradores que tenham competências profissionais que o mundo, a sociedade, o mundo das organizações, a sociedade requer da gente. Professor. O que eu vou falar é o seguinte, eu entendo que a administração, o objeto de estudo da administração são as organizações. Então, os cursos de administração, acredito eu, que não estão preparando bem os alunos para essa realidade, para trazer para as organizações inovações, tanto na tecnologia, quanto no processo, nas pessoas, né? Tanto nas organizações públicas quanto privadas. Como trazendo isso? Olha, a percepção é de que nós deveríamos formar para as organizações públicas, privadas, terceiro setor e tal. Esse é o nosso locus. Queiramos ou não queiramos, os nossos egressos vão estar em organizações. Pode até ser o próprio dono dessa organização, mas estamos falando de organizações. E, portanto, esse é o nosso grande desafio. Eu já trago esse peso todo dessa deficiência que nós temos para os ombros de nós, professores. Eu acho que nos falta instrumentalizar o ensino. Eu acho que nos falta sair da parte tecnocrata e colocar nosso aluno na realidade do mercado. Eu costumo trabalhar muito com atividades externas. Eu procuro fazer parceria com empresas onde eu coloco o que eu ensino em sala, eu levo para a realidade do dia a dia. Isso leva o aluno a não sair cego dentro do mercado. Outra coisa é humanizar o ensino para meus alunos. Explicar como ele vai poder se desenvolver dentro da sociedade, qual a importância dele como peça fundamental dentro da sociedade. Eu acho que se existe uma deficiência, nós temos um sacerdócio. Nós cobrimos essa deficiência com nossa experiência. Eu acho que é muito interessante botar a culpa em governo, mas nós temos a responsabilidade de cobrir essa lacuna que o Brasil tem em todas as áreas, não é só no ensino. Então eu acho que falta instrumentalizar o ensino, levar o aluno ao mercado para que ele conheça a realidade que ele vai viver quando receber o diploma. Minha opinião é essa. Instrumentos mais eficazes que possam levar o aluno a ter uma formação mais alinhada com o mercado de trabalho. Tá certo? Mais alguma observação? Aqui.
Isso é só para corroborar o que já foi dito aqui. Eu acho que os empresários precisam enxergar as IEs como soluções. Se o empresariado enxergar as IEs como soluções, vamos criar parcerias. Então eu vou preparar o administrador ou qualquer outra área para atender a minha necessidade enquanto empresário. Então a gente consegue trazer da teoria à prática. Mas os empresários precisam enxergar isso, que as IEs são, na verdade, um centro de inovação, de estudo, de pesquisa, e criar essa essência maior, que às vezes a gente sente essa falta, né? O nosso aluno, ele fica na teoria e na prática. A gente faz visita, é feito estudo de caso, mas eu preciso que a empresa chegue, levante sua bandeira e diga: olha, o meu problema é esse, o que você pode me ajudar? É a minha percepção também. É levar a possa reconhecer, eventualmente, a nossa virtuosidade na área da administração. Muito bem. Aqui, o colega. Eu queria dizer o seguinte, sob o meu ponto de vista: o problema do curso de administração está na falta de conhecimento do próprio aluno, o que é a ciência da administração, e da sociedade, das organizações, entenderem o que é o curso de administração. Então, isso não ficou claro ainda. Por isso que a professora disse que tem aluno que diz: não vou fazer nada, vou fazer administração. Algumas empresas fora, elas acham que administrador é aquele que vai lá, muitas vezes até se vire de office boy. Não é. Então, essa falta de entendimento é isso que está vendo. A Universidade Federal da Paraíba, da qual eu faço parte, juntamente com as professoras aí, somos as coordenadoras do curso, tem um observatório. Um observatório exatamente do egresso. Então, a gente tem acompanhado. Observa também, além do egresso, os ingressantes, de onde vêm, se vem escola pública, privada, nós temos estudo sobre isso. Nós temos estudo também sobre a evasão. E nesse estudo, quando se faz análise, por que o aluno às vezes desiste do curso, alguns dizem aqui: porque eu não estou entendendo o que é o curso. Outro, a sociedade não entende o que é o curso. Então, nós já temos um esforço muito grande para a identificação do curso de administração com a ciência da administração, com a complexidade da ciência da administração, porque é muito complexo. Então, quando a gente conseguir dizer o que é o curso ao aluno ele entender e a sociedade entender também, a gente tem isso, Mário, porque, veja, secretário de administração do governo do Estado não é o administrador, porque os órgãos públicos também não entendem. Quando representando o CRA, quando a gente vai fiscalizar, por exemplo, aí, não, mas é um cargo de confiança, pode ser um ético. Mas é um cargo de administrador, não, mas é cargo de confiança. Então, uma coisa está meio equivocada, as pessoas não estão entendendo o que é a ciência da administração, a importância da ciência da administração para a maximização de resultados. Muito bem. Né? Então, é isso aí. Interessante. A questão do curso de administração no Brasil passa pela questão da cultura forte. A gente tem que imprimir uma cultura forte no curso, como tem a OAB no direito, né? O CREA nas engenharias. A gente tem que criar essa identidade cultural, como o colega César falou aí, e o colega aqui também. O Conselho Federal de Administração tem um grande papel, né, estratégico para levar às próprias IEs essa cultura, até a conscientização dos docentes, que muitos deles não são nem registrados, né, na realidade. E como eu faço parte do serviço público, como administrador, do cargo de administrador, a gente vê questões da própria lei, né, que impedem que os administradores, como no Poder Judiciário, tem um cargo lá, o analista administrativo, né, que é do administrador, mas qualquer área pode fazer. Quer dizer, é uma lacuna absurda, porque a descrição do cargo lá é do administrador, né? Mas isso aí é um cargo nosso. Mas isso aí, eu sei que é uma luta extremamente ferrenha, né? Mas a própria questão da gente viver no serviço público
muitas vezes até em desvio de função, porque o próprio reitorado, os gestores, entre aspas, não aceitam, não reconhecem o nosso trabalho, não querem usar as ferramentas administrativas, né? É complicado, enfim, é isso. Vocês estão percebendo a riqueza da diversidade? Imagina se nós tivéssemos, presidente geral, 2 dias, hein? Nós saímos daqui com uma coletânea de percepções de uma valiosidade ainda maior do que está sendo. Essa é a grande riqueza, fazer despertar dentro de nós essas distintas percepções. Mas eu queria dizer para o nobre colega, vocês me fazem lembrar coisas e geram insights o tempo todo em mim. Minha mente é focada para insights. Eu não deixo escapar um fragmento. Eu preciso aprender. Se eu não aprendo, eu fico louco, eu fico angustiado. Eu não posso anoitecer do mesmo jeito que eu amanheci. Porque esse é um dia perdido, se eu adormecer do jeito que eu amanheci. Concorda comigo? Então eu não posso ter que anoitecer diferente. Mas eu quero trazer isso para uma linguagem absolutamente organizacional. Quando ele falou do eleitor, como é que eu me vejo como eleitor? Eu me vejo como um acionista do governo. Ela pode até ser, mas não deve ser uma repetição da primeira na resposta. Objetivamente, numa palavra, ou em 2 ou em 3 palavras, no máximo, total. O que mais tem impactado negativamente o desempenho dos docentes nos cursos de administração? Total. O que mais tem impactado negativamente o meu desempenho enquanto professor no curso de administração? Ou nada tem impactado negativamente? Então vamos lá. Começamos? Total. Vaidade de quem? Vaidade de quem? Do docente. Falta de perspectiva dos alunos. Vaidade docente. Falta de perspectiva dos alunos. Vamos lá? Falta de visão dos coordenadores. Vamos lá? De quem? Dos dois. Dos professores. Falta de comprometimento de docentes e discentes. Vamos lá? Falta de preparo docente. Vamos lá? Qualidade dos alunos. Zona de conforto de quem? Dos alunos e dos professores. Olha que riqueza. Preparem as soluções para tudo isso. O que mais? Falta de reflexão da prática docente. Falta de reflexão sobre a prática docente. Olha isso. Vamos lá? Vamos lá? Reconhecimento de quem? Dos professores? Falta de remuneração adequada dos professores. Que mais? Vamos lá? Acho que integração. De quem? Dos professores, do sistema. Então, acho que os professores eles ficam muito na sua zona de conforto e interagem pouco. Com quem? Com o próprio docente, né? Entre os docentes e o sistema. E o sistema. Falta de integração docente no sistema educacional. Eu penso assim, muitas vezes eu não arranjei nada para ser docente, ou seja, a docência está sendo um outro caminho para o lado. Falta de sentido efetivo da prática da docência. Não, na verdade é o seguinte, eu estou na docência com alternativa. Acidentalmente. E isso não. E eu, diante da situação, eu continuo achando que prejudica o trabalho da docência. A vocação para a docência é uma coisa que a gente tem que... Perfeito. Então, falta de vocação docente. De quê? Das instituições. Falta de infraestrutura das instituições. Nessa linha aí, a própria falta de preparação, melhor didática de ensino. Didática de ensino. O que mais tem impactado negativamente é a falta de didática. A falta da disposição do docente, achando que já aprendeu tudo. Ele não quer se reciclar. A soberba docente. A soberba docente. O que mais? O lado direito, a esquerda sucumbiu.
A direita, a extrema-direita está dando de lavada na extrema-esquerda aqui. Cadê a extrema-esquerda aqui, hein? Falta de conhecimento sobre as necessidades do mercado. Agora fiquei na dúvida. Quem é a direita ou a esquerda? Depende do avesso. De lá para cá é uma coisa, daqui para lá é outra. Cuidado, a vida é cheia de avessos. Docência com o bico que retoma o que o professor falou. Vamos lá? Top down? O que mais tem impactado negativamente? Analfabetismo. De quem? Dos dois. Dos dois? Olha que ele não está errado, hein? Saber ler, realmente. Depois eu conto. Agora eu não conto. Depois eu conto. Muito bem, parabéns, mais uma vez. Olha só, presidente, a gente tinha que documentar essa riqueza, hein? Tá certo. Como? Tá sendo? Tá pronto. Pô, Mauro, olha, Mauro, por favor, Mauro, olha, Mauro. Não, ele eu vi, não vi a máquina que é pequena. É que acostumaram aqueles canhões, olha só o tamanho, ó. Isso é cultura, hein? Isso é cultura. Tamanho é mais documento, né? Então, pronto. Gente, quanta coisa vocês trouxeram à tona. Vocês já pensaram que nós podíamos pegar cada uma dessas percepções e trabalhar exaustivamente elas? E isso deve estar acontecendo nos mais de 2.200 cursos de administração do Brasil. Ou vocês acham que não? Sim. Isso eu vou falar depois. Mas coloque, olha só. Mas olha que percepção maravilhosa. O que mais tem impactado negativamente? Ela, com uma humildade aqui, trouxe uma questão importante. O desconhecimento do projeto pedagógico por boa parte dos professores. Isso é uma absoluta verdade. Eu depois vou falar muito sobre isso. Participa mais. Estamos... Está tudo certo? Fechado? Tudo, né? Nós estamos falando de nós para nós. Portanto, temos que nos sentir absolutamente verdadeiros, autênticos nisso. Porque nós queremos sair disso. Para poder conviver com a disrupção que está vindo sobre nós. E só há um jeito. Nos reconhecer como nós somos. Para poder dizer como deveríamos ser. Antes estávamos falando que nós temos dois problemas no Brasil. Neste momento, grandes. Temos um monte de pequenos. Nós temos um problema que é lidar com essa consequência dessa lama nojenta da impunidade, da corrupção, que esse é um. Mas esse já aconteceu, concorda? Esse já aconteceu e a justiça está tratando disso, não sei como vai tratar. Nós temos um problema muito pior que esse. Que é o dia seguinte. Que saída nós temos? Quais serão nossas saídas? Uma coisa é discutir a crise, outra coisa é discutir o que fazer para sair da crise. Que é tão verdadeiros, hein? Cuidado, não se traia com o que já falaram. É uma pergunta muito simples, mas tem um valor enorme. O que de fato para mim é ser professor? Vamos nessa? De forma muito objetiva agora, máximo 4 linhas. Papai. Certo? O que para mim é ser professor? De verdade. Vamos escrever? Para mim, não só professor, mas todas as outras profissões é quando você tem amor. É você ter prazer em preparar o conteúdo, em preparar a aula. E não
não só ensinar, passar para o aluno o conteúdo, mas ensinar também para o aluno refletir sobre questões da vida, né? A gente fala hoje muito também na questão de inteligência emocional. A gente vê até muitos alunos em potenciais, pelo menos na minha visão eu vejo, mas que não tem uma inteligência emocional equilibrada, né? E isso dificulta, inclusive, nas organizações. Então, para mim, ser professor é ter paixão, é ter amor pelo que se faz. Muito bem. Para mim, educação, isso é ser professor para mim, ok? Compromisso. Compromisso com o quê? Com a instituição e com as organizações do meu país, do meu Brasil. Compromisso com as instituições, comigo mesmo e com o meu país. Isso é ser professor para mim. Impactar a vida dos alunos. Ser professor para mim, é conseguir impactar a vida dos alunos. Positivamente. Porque tem professor que... Bem lembrado. A sociedade dos alunos. Dos alunos. Geralmente eu faço reflexões que eu faço, e no semestre passado eu tive uma turma, e eu encerrei o semestre preocupado pelo resultado das coisas, os índices apresentados não correspondiam à minha vontade, e aí de repente, um certo dia, eu vi uma pregação, alguém fez a parábola do semeador, joga a semente no solo fértil, no espinhoso, no pedregoso, e essa semente no solo fértil. Aí eu entendi que o meu papel era semear exemplos, semear atitudes boas e automaticamente semear o conhecimento. Então eu digo que o professor é um semeador. Um semeador não para mim tem a possibilidade de aprender. Ensina-se e aprende-se. Ou seja, é uma mão dupla. Exato. Ok. O professor é poder socializar conhecimento e experiência profissional com os alunos. Socializar conhecimento e experiência. Ok, mais alguém? Despertar no outro o melhor que ele pode ser, uma melhor pessoa, um melhor profissional. Despertar no outro as suas potencialidades que lhe são inerentes. Se descobrir. Para ser este professor de amor, de paixão, de despertar, de socializar, O que mais me preocupa para ser esse professor? Calma, pense, cuidado, é sério. Conseguir, enquanto ser este professor, eu quero ser professor mesmo. Para mim, comprometimento. Comprometimento em formar competências para o mercado. Esse é o seu grande desafio. Professor, qual era a sua percepção de professor? O que era ser professor? Eu não mencionei ainda, mas para mim facilitador, mediador. Facilitador. Um agente transformador. E o que lhe preocupa para ser este professor são os aspectos socioemocionais. Perfeito. Vamos criar conexão entre a... O que eu faço, o que eu estimulo é pensando na empregabilidade. Então a sua semeadura, a vossa semeadura está preocupada que essa semeadura gere empregabilidade. Isso lhe desafia e preocupa. Vamos linkar sempre anterior com essa. Ok? Então fale agora. Como eu estava comentando aqui, a gente trabalha, a gente é professor com amor, não só apenas por amor, né? Que ninguém vive por amor, mas sim com amor a gente vive a docência. Mas para mim o desafio de ser professor é você ensinar a quem não quer aprender. Muito bem, esse é o desafio. Como ser professor com amor para quem não quer aprender. Olha que interessante. Olha só. Muito bom. Como fazer isso? Ou não é preciso fazer isso? Cada vez mais. Cada vez mais. Ok, muito bom. E aprender. O que é ser professor? Ser professor é impactar na vida dos alunos. Impactar na vida. E o que mais me preocupa para impactar? Eu consegui me adaptar. A quem? Aos alunos. A conseguir fazer com que eles queiram aprender. Olha, adaptar. Querer fazer, conseguir com que, adaptar, conseguir.
daqui um pouco conseguir passa por me adaptar. Olha, aqui temos uma conexão. Vocês vieram preparados. Estudaram quantas horas? Nesse ponto eles falou de despertar. Então você acha que o maior desafio é conseguir ser o exemplo para o aluno, para eu despertá-lo, eu despertar aquele gigante que ele tem dentro dele. Vocês acham que os nossos alunos não têm gigantes dentro deles? Eles também têm gigantes. Vocês acham que eles são tão ruins assim? Eu vou contar histórias depois, de vida, de gestor, de reitor, de diretor, que derrubam muitos mitos vividos. Que mais? Bom dia, eu me chamo Luciene, né? Eu sou do campus de Bananeiras, docente do curso de administração. Já me manifestei aqui, mas não de uma forma tão mais formal. O que é ser professora? Para mim, ser professor é um desafio de formação diária. Né? Diária. De formação? De formação. Formação diária. Porque, por mais que nós desempenhamos essa função de formador, mas nós não temos uma formação engessada. Se a gente parar na nossa formação de 5, 10 anos atrás, então o que é que nós podemos oferecer para os nossos alunos, né, e para a sociedade futura? Perfeito. Então, o nosso desafio é estar alinhado a todas as formas de adaptação, né, que o mercado e a sociedade nos impõem. Ou seja, a atualização é um grande desafio. Justamente. Agilidade, flexibilidade, rapidez, adaptação. É tudo que nós não somos na faculdade. Essa a preocupação. Até para a gente dizer assim, poxa, a gente passa isso para os nossos alunos, mas para nós mesmos é um desafio. A gente sabe, meu Deus do céu, hoje eu não estou privada para determinada aula, porque eu me deparei com uma realidade, com uma prática que me desmotivou bastante, mas eu tenho que passar positividade. E que essa seja positiva para o aluno, principalmente. Perfeito, obrigado. Olha que interessante, lembrem do tempo que éramos alunos da administração? Conseguem lembrar ainda? A gente não se deparava com as inconsistências entre o que os professores nos ensinavam e o que nós encontrávamos dentro das instituições enquanto usuários delas? Lembram delas? Daria um belo livro, né? Vocês acham que os nossos alunos de hoje têm percepção diferente disso? Não. É comum falar com os alunos. O professor me ensina uma coisa, mas eu vivo aqui com práticas administrativas que não tem nada a ver com isso. Ou seja, a escola que ensina administração não usa a administração profissional. Isso acaba com tudo. É por isso que muitas vezes aquele saiu também falou na mesma linha, que a gente não consegue passar para outros stakeholders a importância da administração, porque quem a oferece, nem ela não pratica a boa administração. Ou vocês acham que os nossos alunos são idiotas? Não, nós também não éramos quando éramos alunos. E perante a realidade, não há outdoor, não há bookstore, não há nada que diga que eu sou diferente, porque eu vivo lá dentro. Vocês têm conseguido ser esse professor? De verdade? Tudo bem, mas eu só queria avisar. Mas diga agora. Que a minha preocupação diária é perceber, constatar o quanto as nossas atitudes, ou as minhas atitudes, ações e comportamentos e valores impactam na formação dos alunos, positivamente ou não. Então, isso é muito forte, eu me preocupo muito com isso, da palavra dita, do valor compartilhado e do comportamento executado.
Isso é o que mais me preocupa. E por isso que a minha concepção de ser professor é ser feliz. Eu sou feliz na minha profissão e grata à vida por ter escolhido uma profissão que me faz ser uma pessoa cada vez melhor. Muito bem, muito positivo, né? Nós somos um espelho e nós refletimos isso aos nossos alunos. Eu já fiz tantas maluquices, mas foram sempre boas maluquices, né? Eu vou contar uma agora e depois eu te conto outras. Mas nessa linha não podia deixar de perder esta oportunidade. Eu fui um dia pesquisar com os meus alunos, ouvi-los, na verdade não pesquisar, agora é pesquisa, ouvi-los, sobre o que eles pensavam sobre os seus professores. Obviamente nunca contei isso para os meus professores, porque eu poderia gerar uma calamidade emocional, mas é horrível. Isso não mudou muito do que como nós percebíamos muitos de nossos professores. Ou mudou? Como é que a gente falava de alguns professores nossos? Alguns a gente endeusava mesmo. Outros a gente ironizava. Será que nós não poderíamos estar, ou alguns de nós, sendo ironizados? Ser professor não é fácil. Eu tenho conseguido ser esse professor? Eu tenho conseguido ser esse professor? Vamos lá? Eu tenho conseguido ser. O olhar do aluno. Como? O olhar do aluno. E como é que é o olhar dele quando o senhor conseguiu ser e conseguiu não ser? Os olhos deles, à medida que a gente conclui um trabalho em sala de aula, a gente percebe pelo olhar, pelo fluxo que fica em sala de aula. Deixa eu explorar no bom sentido mais um pouco. Isso aqui me ligou uma outra lâmpadazinha aqui. O senhor conseguiu relacionar eventualmente esse brilho nos olhos, no olhar do aluno, nos brilhos dele, alguma relação ou possibilidade que o aluno entendeu e compreendeu e aprendeu? Eu diria que sim, porque a forma como ele, no termo da aula, não sai apressado, fica conversando com os colegas. Então percebe-se que teve correlação com a aprendizagem. Isso eu percebo. Olha! E um detalhe, vamos no brilho dos olhos, a aprendizagem. Um detalhe, eu utilizo muito, como eu tenho um monitor, e eu faço com que eles assistam a aula, e ele é o feedback, ele conversa com os alunos, ele faz toda, aí depois, professor, olha, se eu maneira aí tal coisa, não foi bem, eu sempre escuto isso. Ter feedback é muito importante. Tem uma característica interessante no nosso curso, dada, vamos dizer assim, a forma como o nosso campus é um campus rural, então existe uma integração. Então muitas vezes a gente, uma determinada aluno, não comenta uma coisa, mas através de um amigo chega até a gente. Eu não tenho problema de me ajustar, reconhecer erro. Eu não tenho problema nenhum. Isso eu não tenho. Digo para eles isso. Muitas vezes o medo, o temor de como fazer um comentário, mas eu chego pelos outros e eu procuro me corrigir, tá entendendo? É porque muitas vezes nós criamos barreiras para os nossos alunos. E as barreiras numa relação, na educação, é o pior obstáculo para gerar aprendizagem. Detalhe, a nossa instituição tem avaliação. Tá certo? Tem uma avaliação. E quem se dá o cuidado de olhar o que é que os alunos colocaram a cada semestre, percebe que tem que ser melhorado. Por exemplo, Luciana era coordenadora na época e eu entrei, quando eu voltei de minha pós-graduação, me deram uma disciplina que eu não me identificava com ela. Eu disse para ela, eu não me identifico com essa disciplina. Então, provavelmente, no semestre seguinte foi colocado o professor. E aí, o meu sentimento apareceu na nota lá, da avaliação. Muito bem, professor. Só para complementar o que já foi dito, né, mas o professor ele é um agente social, ele é um agente transformador da sociedade, porque nós formamos profissionais que vão contribuir continuamente com a sociedade como um todo, em todos os seus segmentos.
O que me preocupa, uma vez que nós temos essa, foi dito, inclusive, você agora, essa interação, né, quando se cria barreiras, dificulta demais. Então, me preocupa realmente poder ter um equilíbrio para poder interagir, não só no ambiente profissional, mas no ambiente pessoal, com a família, em casa, com os amigos, ter inclusive essa predisposição para socializar, para se manter o equilíbrio e a harmonia. E como se tem sido conseguido ser esse professor, o professor até falou, às vezes sim, às vezes não, às vezes falta de impulso, mas quando a gente busca essa harmonização, a gente muitas vezes supera obstáculos de forma mais fácil. Veja, essa questão nos leva inexoravelmente a reconhecer que nós somos meio e não fim do processo. Quer dizer, o fim, de fato, o locus final, de fato, é a sociedade no qual estão as organizações, que podem ser empresas ou não, podem ser órgãos do governo ou não, podem ser de qualquer natureza, certo? Mas são as organizações. Nós somos meio para fazer esta passagem e o nosso locus anterior é o nosso aluno, que com ele que nós vamos fazer a passagem para o fim, que é a sociedade. Isso, essa lógica de percepção vai ao encontro de tudo que vocês falaram do que é ser professor, né? Do que é ser professor realmente para mim e do que me desafia para ser professor. Quer dizer, essa é uma conexão absolutamente importante. Vamos lá? Me preocupa, inclusive, só para concluir, me preocupa um professor que vai à sala de aula, não que ele não possa ter opinião, mas me preocupa quando hoje nós temos uma política polarizada, criar estereótipos, né? Tem um mortadela, tem um coxinha e uma briga improdutiva que fica nessa seara, né, que não leva nada a lugar nenhum. Então me preocupa muitas vezes o professor que ele queira ou não queira, ele tem um poder de influência muito grande, né? Uma vez que ele é formador de opinião, de chegar com opiniões muito radicais e fazer juízos de valor em sala de aula, com finalidade a influenciar, persuadir os alunos. Isso é muito preocupante e tem acontecido muito. Vocês nunca ouviram um professor falar, eu tipo, putz, hoje eu tenho aula com aquela turma chata, caramba, já ouviram isso? Já consegue imaginar como vai ser essa aula? Vai ser linda, né? Vai ser linda, porque eu já entro pré-concebido. Eu já entro com preconceito, preconcepção de que aquilo lá vai ser horrível. E vai ser horrível mesmo, para todos. Quando o colega falou de socioemocional, é muito sério isso, porque contempla exatamente, professor, essa questão de como eu vejo o meu público, os meus públicos, como é que eu os percebo. Essa mesma coisa seria como atender um cliente chato, mas que é um grande consumidor. Permita, só fazer ontem, geralmente eu estava, não na minha universidade, mas em outra universidade, e lá na área de convivência, caminhando, de repente, numa mesa lá, um grupo de alunos conversando, e eu vi quando uma aluna, não era dizendo assim, se ele continuar insistindo em me provocar em sala de aula, eu vou ter que tomar outras providências, porque não aceito, desde que iniciou o semestre, que narrou o nome do professor, e o professor de forma agressiva, e eu vindo lá pertinho tomando suco, e ela narrando para os colegas. Ou seja, existe esse tipo ainda de pessoas que ainda refletiam, eu digo, rapaz, ainda a aluna relatando para os colegas a forma que um docente a tratava em sala de aula. Olha só, tem coisas muito curiosas que acontecem, mas vamos lá, temos conseguido ser esse professor? Sim. Sim? Sim. Quem quer ser mesmo professor? Quem quer ser mesmo professor? Compromisso. Comprometimento. Ótimo. E sabe por que eu digo isso, que eu tenho conseguido? Porque eu agradeço até aos meus alunos, porque eles não fim bem. Por que eu digo que eu tenho conseguido? Até modéstia à parte, quem me conhece sabe disso, sou modesto. Mas por quê? Eu já fui homenageado 3 vezes como paraninfo do centro. Seguido, todo semestre, basicamente, meu nome está na placa, os alunos têm homenagem. Então, eu vejo que o meu empenho, o meu comprometimento para comigo, qualificação,
que eu me qualifico. Não tem um dia que eu não leia. Não tem um dia que eu não faço perda de palavra cruzada, mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que estar melhor, como o senhor disse. Então isso é meta de vida minha. E eu paro para refletir sobre o que o aluno diz. Qualquer que o aluno diz, eu paro, reflito e tento sempre melhorar. Então eu acho que isso tem dado certo, porque eu sempre sou homenageado, oriento para que as coordenadoras lá de onde eu já trabalhei também sabem disso. Eu já cheguei a orientar no semestre herculeamente 17 alunos, né, parecia um doido, mas não deixei nenhum, tá, na mão e não deixo. Então, olha, se o aluno me procura, se me homenageia, coloca meu nome, então eu acho que eu estou cumprindo meu papel, porque eu tenho compromisso comigo e com a UFPB, com os 42 mil estudantes de lá, todos, sem exceção. Por que eu estou dizendo isso? Porque também a gente faz parte da administração, então se preocupa também com os alunos. Claro. Certo? Então, buscando ser, como é que é? Hã? Eu posso estar equivocado, mas o silêncio foi maior nessa última pergunta. Não sei porque isso carece de um estudo mais profundo depois, mas o silêncio foi maior. Eu ouvi vocês mais animados agora. Então, o silêncio foi maior, mas eu acho que é porque é o café, é o coffee break. O coffee break é o. Eu ia falar isso. O coffee break é o culpado disso. Chegou a hora do coffee break. É isso. Podemos ir para a professora. O café, lembrando um pouquinho, vocês conversaram e tal, eu fiquei me fazendo uma pergunta. Se essa nossa conversa, se os nossos alunos tivessem escutado essa nossa conversa antes do coffee break, o que vocês acham que eles estariam pensando agora? Pode ser? Então vamos lá. Algum de nós, por acaso, algum dia já não disse que ele dá aulas? Eu já falei. Você já falou? Dar aulas. Tem mais essa. Além de trabalhar, além de dar aulas, trabalha também, né? Só dá aula. Agora, o que é dar aulas? Professora, pega a minha aula aqui, ó. Pá! Pegou? Dei a aula, ó. Que legal. Gente, isso é sério. Agora vamos examinar. Nós damos aula mesmo. E o aluno é para pegar a aula. Só que ela não está pegando no aluno mais. Nós não estamos acertando o aluno está se esquivando da nossa aula e a gente atira a aula e não dá certo mais. Então, não dá mais certo dar aulas. A gente não dá aula. Sim. Só que o que me deixa mais incomodada ainda, alguns colegas me dizem, vou ali dar minha aulinha. Mas é claro. Aulinha. Isso. Isso. Sim. Mas é claro. Claro. Professora, inexoravelmente, a senhora me intimou, me provocou gostosamente, me fez lembrar, eu tenho que compartilhar. Quando eu era garoto, meu pai dizia: meu filho, quando as pessoas ganham dinheiro, elas se perdem as origens, esquecem de onde vieram, etc. Eu não entendi nada, e até hoje não entendo, não ganhei dinheiro, mas tudo bem, não importa. Mas, enfim, é interessante, isso é verdade. Depois, quando eu era estudante de administração, eu aprendi o seguinte, que o poder faz mal a algumas pessoas. Se dá o poder para elas, se transformam. Endoidece. Depois, como reitor, pró-reitor e diretor, eu aprendi uma outra coisa. Que o título acadêmico não faz mal, que não faz bem a algumas pessoas, faz muito mal. E depois que vira doutor, principalmente, é um Deus nos acuda. Então é mais ou menos assim. Nem todos, graças a Deus, nenhum de nós aqui tem esse problema, nem como mestres, mas tem colegas que têm. O problema, o aluno é o problema. Isso é mais ou menos assim, é que nem para o vendedor. Eu adoro ser vendedor, desde que não tenha cliente. Tem professor que diz assim: eu adoro ser professor, desde que eu não tenha aluno.
Então, tem isso, nós temos... Bom, mas uma coisa, tá bom, vamos continuar dando aula, mas vamos dar aulas, então, para ensinar. Já muda de figura. Que agora eu tenho que acertar em você de jeito, não posso errar. Preciso ensinar você é meu alvo. Então não adianta tirar mais a aula de qualquer jeito. Eu tenho que te acertar. Mas ainda não é o suficiente. Eu continuo dando aula, eu ensino, mas eu preciso gerar aprendizagem. Eu tenho que ter a convicção, o feedback, os olhos brilhando de que ele aprendeu. E o estágio mais avançado é quando eu dou aulas, eu ensino, eu gero aprendizagem e eu consigo desenvolver competências profissionais. Vocês não falaram o tempo todo antes? Vocês querem qualidade, competências, profissional competente. O que é um profissional competente? É um profissional que tem competências. Se alguém não tem competências, não é competente. E quais competências são essas? As competências profissionais de administração. E que são aonde? Nas diretrizes curriculares. Na resolução 4. Quantas são? Eu gostaria de agradecer muito a gentileza de Mauro Kreutz, de mais uma vez estar aqui colaborando conosco em um evento do Conselho Regional da Paraíba. Certo? Mauro, eu lhe digo uma coisa, eu não sou da academia, de universidade e coisa, mas um evento desse, sinceramente, era para estar aqui, não só coordenadores e professores, era para estar reitor, diretor, vamos dizer assim, os cambal, todo aquele pessoal que está acima da universidade, dos coordenadores de curso, deveriam estar aqui, porque eu acho que isso é que está faltando, entendeu? Eu posso dizer para vocês que eu, na iniciativa privada, como diretor, presidente de grandes grupos nacional, senti na carne o que é a formação profissional no país, não no Paraíba, no Brasil, certo? Eu fui presidente de uma empresa a nível nacional, então nós tínhamos em 14 estados, e eu sei bem o que é isso, tá certo? Então, muito obrigado a todos, tá? Foi excelente. Devido ao adiantado da hora, nós não vamos apresentar o CIFA, o Caleb, nosso conselheiro federal, foi sacrificado, tá certo? Né? Mas como ele é da casa, ele entende perfeitamente isso aí, ele está conosco, é parceiro nosso, certo? E um grande colaborador que nós temos nas lides nossas no Conselho Federal. Então, aquilo que eu falei no começo, vamos trabalhar junto, vamos ser parceiros com P maiúsculo em duas mãos, certo? Em ida e volta, não só de ida ou só de volta. Nós temos que ser parceiros naturais e fazer as coisas acontecer junto, certo? O Paulo está me pedindo aqui para que a gente se reúna todos aqui, ó. Tem uma parte mais alta aqui para que a gente faça uma foto oficial. Deixa eu botar um flash, pronto. See the flame
let's keep it high.